No século XVIII, um homem chamado Jean estava numa cela aguardando sua sentença. Um grupo de guardas vem arrastá-lo para fora e apresentá-lo à multidão furiosa, que grita e pede justiça, enquanto um nobre lê a sua sentença. Em 2 dias, Jean será amarrado a uma cruz e espancado com uma vara de ferro para depois ser enforcado até a morte. Isso começou alguns anos atrás em Paris. Num mercado com um cheiro horrível, uma mulher que cuida da sua barraca começa a ter contrações e tem o bebê ali mesmo, deixando-o cair no chão. Como todos os seus bebês anteriores nasceram mortos, ela assume que esse também está morto. Então corta o cordão umbilical e o empurra para dentro das entranhas de peixe restantes antes de voltar ao trabalho. Esse bebê é o Jean, e logo ele dá o seu primeiro suspiro, o que faz sentir todos os odores horríveis do mercado. Quando Jean chora pela primeira vez, todas as pessoas no mercado escutam e acusam a mãe de tentar matá-lo. A mãe tenta fugir, mas a multidão a alcança e ela é executada. Depois disso, Jean é enviado ao orfanato da Madame Gaillard, onde já há tantas crianças que eles dormem empilhadas. Quando o bebê é deixado em uma dessas pilhas, as crianças ficam incomodadas com a sua presença. O menino tenta cutucá-lo, mas Jean agarra o dedo e o cheira, o que deixa todos desconcertados. As crianças decidem matar o Jean com um travesseiro, e quando ele começa a chorar, a Madame Gaillard vem salvá-lo e castiga todas as crianças pelo seu mau comportamento. Anos se passam e, aos 5 anos, Jean ainda não consegue falar. As outras crianças acham que ele é um esquisito e o evitam, então Jean passa o seu tempo usando seu talento único. Acontece que ele tem um sentido olfativo superior que lhe permite identificar qualquer odor, mesmo que esteja longe ou seja algo que não deveria ter cheiro. Nessa idade, o Jean ainda não consegue diferenciar cheiros bons de cheiros ruins. Ele apenas gosta de explorar e descobrir novos odores. Às vezes, ele até cheira animais mortos, e as outras crianças jogam frutas podres nele por ser assustador. Eventualmente, o Jean aprende a falar e dizer quais objetos estão ao seu redor, com os olhos fechados apenas usando o nariz. Quando ele completa 13 anos, a Madame Gaillard vende o Jean para o Graymont, o dono de um curtume. Jean se torna aprendiz e Gaillard recebe algum dinheiro, mas no caminho de volta para casa ela é roubada e morta. A expectativa de vida no curtume é de 5 anos, mas Jean prova ser resistente e trabalha duro todos os dias, sonhando em visitar a cidade um dia para explorar mais odores. Depois de vários anos trabalhando mais de 10 horas por dia, Grimaud finalmente leva Jean com ele para a cidade para fazer uma entrega. Enquanto Jean caminha pelas ruas lotadas, ele deixa o seu nariz absorver todos os novos odores. Não importa se são bons ou se são ruins. Quando Grimaud fica ocupado fazendo a entrega, Jean deixa o seu nariz guiá-lo para o perfume maravilhoso que vem de uma loja. É um perfume chamado Amor e Psique. E enquanto Jean observa o criador, ele aprende que os odores podem ser misturados para criar novos. De repente, Jean sente o cheiro mais doce que já cheirou e instantaneamente fica fascinado por ele. Ele corre atrás dele e descobre que vem de uma mulher ruiva vendendo ameixas. Ele começa a segui-la pela cidade, e quando fica perto o suficiente, cheira o seu ombro. A mulher fica assustada e tenta se comunicar com ele, mas o Jean não responde. Ela tenta oferecer algumas ameixas e o Jean responde enterrando o nariz na sua mão, fazendo com que ela fique bem assustada e fuja. Recusando-se desistir, o Jean rastreia o seu cheiro. Depois de desviar das pessoas que jogam fogo de artifício, encontra a mulher sentada à mesa. Ele se aproxima dela para cheirá-la por um tempo, até que ela vira e o vê. A mulher estava prestes a gritar, mas o Jean cobre a sua boca a tempo e a arrasta para as sombras quando escuta um barulho. Um casal passa e o Jean espera que eles se afastem para soltar a mulher, apenas para descobrir que ele a sufocou acidentalmente até a morte. Ele não ficou chateado por muito tempo. Logo ele estava pegando as roupas da mulher para poder cheirá-la da cabeça aos pés. No entanto, à medida que os minutos passam, o corpo perde seu cheiro de vida e o Jean desperta. Naquela noite, Grimaud o espanca por ter fugido, então Jean não consegue dormir porque continua pensando no cheiro da mulher e decide que seu objetivo na vida é encontrar uma maneira de preservar o cheiro de alguém para nunca mais perdê-lo. Enquanto isso, Giuseppe lamenta sua falta de clientes. Ele costumava ser o melhor perfumista do país, mas desde que seu rival criou Amor e Psique, os clientes não vêm mais até ele. Desesperado para reviver o seu negócio, Giuseppe tenta descobrir a fórmula do Amor e Psique, mas não importa o quanto cheire, ele não consegue acertar.
Durante uma noite, Jean traz uma entrega para o Giuseppe que permite entrar no seu laboratório para entregar o pedido. O Jean fica impressionado com todos os ingredientes e cheiros diferentes, e ele pode dizer que o Giuseppe tem experimentado com o amor e psique. Ele lhe diz quais ingredientes estava faltando, alegando ser o melhor nariz de Paris. Giuseppe estava cético e diz ao Jean para provar a si mesmo. Sem hesitar, o Jean começa a misturar todos os ingredientes, ignorando Giuseppe quando ele o repreende por não usar as técnicas corretas. Quando o Jean termina, Giuseppe fica chocado ao descobrir que ele recriou perfeitamente amor e psique, mas o Jean diz que ainda não é um bom perfume. Ele começa a misturar novamente e rapidamente, mas o Giuseppe estava furioso porque alguém inexperiente conseguiu superá-lo. Então ele expulsa o Jean dali. Depois o Giuseppe cheira o perfume perfeito que o Jean fez e estava maravilhoso, fazendo ele se sentir no paraíso. No dia seguinte, Giuseppe compra o Jean do Grimal, que aceita feliz o dinheiro e fica bêbado com ele. Quando ele deixa a taverna, ele tenta desviar de uma carruagem que se aproxima e cai, batendo a cabeça e caindo no rio, onde ele morre. Enquanto isso, o Jean começa a trabalhar como aprendiz do Giuseppe, aprendendo tudo sobre o comércio e criando uma variedade de perfumes maravilhosos que fazem a loja do Giuseppe voltar a ser a melhor da cidade. Giuseppe ensina ao Jean que o perfume é feito de 12 notas e que uma lenda fala da perfeita 13ª essência que pode ser adicionada para dominar as outras, mas nunca foi encontrada. Essas palavras fazem o Jean pensar na mulher que ele matou, e naquela noite ele sonha com ela. Lembrando seu objetivo de vida, o Jean pede ao Giuseppe que o ensine a preservar qualquer aroma. No dia seguinte, o Giuseppe ensina o Jean como extrair a essência de 10.000 rosas, fervendo-as na temperatura certa até que o óleo se condense e pingue em um pequeno frasco. Leva muito tempo de espera, mas eventualmente a máquina libera o óleo da rosa. O Jean fica tão impressionado que começa a experimentar por conta própria. Ele pega coisas aleatórias da rua, como correntes e uma ferradura, e as coloca dentro do dispositivo, esperando obter os seus aromas. Pela manhã, o Giuseppe acorda ao escutar barulhos altos vindo do seu laboratório. Ele corre para lá e descobre que Jean estava tendo um colapso. O garoto o acusa de mentir porque seu sistema não consegue extrair o cheiro de nada, apenas de algumas coisas. O Giuseppe não consegue acreditar que o Jean tenha tentado extrair o cheiro de metais, que não deveriam ter cheiro. Quando o Giuseppe verifica dentro da máquina, ele fica horrorizado ao descobrir que o Jean colocou seu gato dentro dela, tentando obter o seu cheiro também. O Giuseppe grita com o Jean, dizendo que ele não pode destilar o cheiro de um ser vivo, e de repente o Jean desmaia. Após tal revelação, o Jean adoece rapidamente, e o Giuseppe estava devastado e paga por bons médicos para cuidarem dele, mas eles nem conseguem dizer o que ele tem. No seu leito de morte, o Jean pergunta se há algum outro método para extrair um aroma. Então Giuseppe lhe fala sobre a enfleurage, uma técnica usada apenas na cidade de Grace. Essa informação imediatamente ajuda o Jean, e em apenas alguns dias ele estava saudável novamente. Agora o Jean quer viajar para Grace, mas ele precisará da papelada adequada. Então Giuseppe concede em troca de 100 novas fórmulas de perfume. Depois que o Jean parte, Giuseppe vai para a cama se sentindo muito feliz, mas de repente sua casa desaba e o mata. No seu caminho para Grace, Jean finalmente pode explorar o campo e seu humor melhora muito graças ao ar puro. Em vez de seguir pelas estradas curvas através de várias cidades, o Jean decide caminhar pelas montanhas para manter a respiração clara. Ele acaba subindo até o topo da montanha e se esconde dentro de uma caverna, onde pela primeira vez só consegue sentir um cheiro, o cheiro de pedra morta. A falta de milhares de cheiros o faz relaxar tanto que ele acaba ficando lá por vários anos, e teria ficado mais tempo se não fosse os sonhos da mulher da ameixa. Quando Jean finalmente sai novamente, ele lava o corpo na chuva e percebe que não tem um aroma como todo mundo, o que o faz se sentir como ninguém. Naquele momento ele jura que provará ao mundo que é excepcional. Depois disso, Jean finalmente continua viajando, e quando estava prestes a chegar a Grace, ele sente um cheiro incrível, ainda melhor do que o da mulher da ameixa. Uma carruagem passa de repente, ele descobre que o aroma pertence à bela Laura. Animado, o Jean corre até a Grace e segue o seu nariz até chegar a uma mansão elegante. Então, ele se esgueira para dentro do jardim e observa a Laura de longe. Ele se aproxima ao máximo que pode sentir o seu cheiro, mas seu tempo é interrompido quando o pai dela chega, o Riches, e manda ela voltar para dentro.
No dia seguinte, o Jean começa a trabalhar em uma loja de perfumes, onde aprende a arte da enfleurage, sob a supervisão do Drott. O processo consiste em pressionar flores em gordura animal e fervê-las em um grande recipiente para extrair a sua essência. Durante uma noite, um casal estava se divertindo no celeiro, mas o rapaz vai embora quando a garota o provoca demais, e ela acaba presa. Logo em seguida, Jean aparece fingindo ajudá-la, mas na verdade, a mata. Momentos depois, a garota acaba coberta de gordura e dentro do recipiente, enquanto Jean espera obter o seu cheiro. Pela manhã, uma mulher aparece com uma entrega de flores. O Jean cobre o recipiente antes que o corpo seja descoberto. Drott quase o pega também, mas Jean finge ter coberto o recipiente para proteger as flores do sol. No final, esse processo não extrai o cheiro da garota, então Jean tem que pensar em algo mais. À noite, ele contrata um trabalhador da rua, que traz o seu cachorro junto. No entanto, uma vez que faz o serviço sujo, ele começa a cobri-la com gordura animal. Quando ele tira uma lâmina para raspar a gordura, a mulher entra em pânico e cancela a transação. Jean não desiste, então ele rapidamente a mata e continua sua nova técnica. Depois de cortar o cabelo dela, ele envolve todo o corpo dela em gordura animal e um pedaço de pano. Algumas horas depois, Jean raspa a gordura e a submete a um processo complicado que finalmente extrai o cheiro de um ser humano. Na manhã seguinte, enquanto os moradores encontram o corpo abandonado, Jean testa o cheiro colocando apenas uma gota na sua mão. O cachorro da mulher imediatamente corre até ele, pensando ter sentido o cheiro da sua dona. Satisfeito consigo mesmo, Jean coloca esse aroma na primeira garrafa de 13, planejando encontrar todas as notas certas para o perfume perfeito. Algum tempo depois, Jean se infiltra na festa de aniversário da Laura para espioná-la. Ela e suas amigas decidem brincar de esconde-esconde no labirinto do jardim, e quando a Laura estava sozinha, ela pode ver a sombra do Jean por perto. Quando ele tenta pegá-la, ela pensa que faz parte do jogo e foge, só para ser pega por uma das suas amigas. Com ciúmes, o Jean joga uma pedra para destruir o lampião acima deles, o que faz a Laura correr de novo. Logo Riches encerra o jogo, mas o clima da festa muda quando descobrem que duas meninas estão desaparecidas. Enquanto isso, Jean estava submetendo essas duas meninas ao processo de gordura para extrair os seus aromas, que ele adiciona à sua coleção. Quando Drott vai até o Jean para gritar com ele por ignorar seu trabalho, ele sente o incrível cheiro na mão do Jean e imediatamente se torna muito dócil. No dia seguinte, os corpos das meninas são encontrados no rio. O conselho convoca uma reunião e Riches pede um toque de recolher até que o assassino seja pego, destacando que todas as filhas deles estão em perigos, porque, exceto pela incrível trabalhadora de rua, todas as outras meninas mortas eram puras. No entanto, o conselho recusa, porque um toque de recolher poderia levar a cidade à falência. Nos próximos dias, Jean continua a sequestrar e matar mulheres intocadas para extrair os seus aromas, deixando os corpos em lugares aleatórios quando termina. Logo o conselho aceita impor o toque de recolher e envia guardas para patrulhar as ruas, mas isso não impede o Jean e ele continua matando. Os moradores são tomados pelo medo e pela paranoia, então começam a fechar as suas casas e se voltar contra qualquer pessoa suspeita ao ponto de atirar. Quando Jean mata uma freira, que também é sua 12ª vítima, o bispo realiza uma missa para chamar o assassino de demônio que será excomungado. A cerimônia é interrompida por um homem que entra de repente para anunciar que o assassino foi capturado. Riches não estava convencido, porque a confissão foi obtida sob tortura e os detalhes não correspondem aos assassinatos reais. Mas o conselho só quer encerrar esse caso e o homem é executado. Enquanto isso, o Jean mistura as 12 essências e fica muito satisfeito com o resultado. Mas ele sabe que estava faltando a 13ª nota final. Ele quer que esse toque final seja a Laura, que estava atualmente celebrando com o resto dos moradores, até o Riches aparecer para levá-la para casa. Naquela noite, Jean se infiltra na mansão e se aproxima da Laura enquanto ela dorme. De repente, Riches acorda e corre para o quarto da Laura, mas ela estava bem e sozinha. No entanto, Riches percebe que a janela estava aberta. Na manhã seguinte, Riches arruma as coisas e vai embora com a Laura para mantê-la segura. Esperando enganar o assassino, ele envia uma carruagem vazia na direção oposta, enquanto ele e a Laura viajam a cavalo. No entanto, o nariz do Jean detecta imediatamente que o cheiro da Laura estava ficando mais fraco, então ele também empacota suas coisas e começa a seguir o cheiro para encontrá-la. De volta à cidade, o cachorro da mulher que foi morta também estava cheirando as coisas e encontra as roupas do seu dono enterradas na terra. Isso é notado pelo Drott,
que continua cavando e logo encontra todas as roupas e cabelo das mulheres mortas. Algum tempo depois, Richie e Laura chegam a uma pousada remota e alugam todos os quartos. Richie escolhe um quarto sem janela para Laura e a tranca durante a noite. Ainda rastreando seu cheiro, o Jean encontra a pousada e se infiltra nos quartos, e rouba a chave da mesa da cabeceira do Richie para finalmente alcançar a Laura. Quando ele está prestes a matá-la, a Laura abre os olhos e o olha, fazendo hesitar. Na manhã seguinte, Richie verifica sua filha e fica horrorizado ao descobrir que ela estava morta. Enquanto isso, o Jean termina de extrair a essência da Laura e a adiciona às outras doses para finalmente criar o perfume perfeito, o Supremo. Antes que ele possa cheirá-lo adequadamente, ele é cercado por soldados e preso, mas consegue esconder o perfume no bolso. Depois, o Richie submete o Jean à tortura para fazê-lo confessar por que ele matou a Laura, mas o Jean apenas responde: "Eu precisava dela." De volta ao começo, o dia da execução do Jean chega e toda a cidade se reúne para assistir. Quando um lorde do conselho e um bando de guardas aparecem para levar o Jean, ele abre a garrafa de perfume com um plano em mente. Momentos depois, uma carruagem chega à praça da cidade e o Jean sai usando as roupas do Lorde, mais algumas gotas do seu perfume perfeito. Assim que as pessoas perto dele o cheiram, eles caem de joelhos, surpresas com a sua mera presença. O Jean caminha com seu aroma, ele é tão intoxicante que o carrasco imediatamente o declara inocente. Em seguida, o Jean coloca um pouco de perfume em um lençol e começa a agitá-lo para deixar o cheiro se espalhar. A multidão inteira entra em um estado de euforia absoluta, até o bispo se ajoelha, anunciando que o Jean é na verdade um anjo. A multidão começa a gritar e chorar pelo Jean, que finalmente se sente notado e poderoso. O único que não caiu nisso é o Richie, que estava em uma sacada que o perfume não alcançou. Então Jean deixa o seu lenço voar com o vento e quando cai na multidão, faz com que todos se animem e comecem a fazer coisas indecentes em um enorme grupo. Enquanto observam em choque, o Jean imagina a si mesmo com a mulher da ameixa e percebe que nunca conheceu o verdadeiro amor e nunca conhecerá, o que o faz chorar. De repente o Richie sobe para concluir a execução, mas é dominado pelo poder do perfume também e cai de joelhos, chamando Jean de seu filho. Algumas horas depois, os moradores acordam e são tomados pela vergonha. O Jean não estava em lugar nenhum e o druid é preso, já que as roupas e os cabelos foram encontrados na sua loja. Depois de 14 horas de tortura, o druid confessa e é executado. Enquanto isso, o Jean retorna à sua cidade fedorenta, como uma existência sem amor e sem sentido. O Jean para no meio da rua e esvazia toda a garrafa de perfume na sua cabeça. O cheiro é tão poderoso que faz os moradores correrem para ele, se amontoando em cima do seu corpo para devorá-lo. Na manhã seguinte, a única coisa que resta do Jean são suas roupas e uma gota do perfume. Então, tudo é finalizado.